de que o Hulk é sacanagem, né? A comparação dele hoje no futebol brasileiro meio que não existe, né? O cara tem jogado demais. E a entrevista exclusiva registrada pelo Thiago Reis, que já está aqui no nosso canal da Itatiaia no YouTube também, ela deixa claro os motivos pelos quais, os motivos que justificam o momento do Hulk. Além de ser um cara que tem uma técnica, uma inteligência acima da média, é um profissional na essência, né, Edu Panzi? Tá comprovado pelo desempenho. Feliz é o atleta que tem o Hulk, Edu Panzi. Ô Cirilo, o Turco foi perfeito, né? Os números dizem o que é o Hulk hoje para o futebol brasileiro. E aí eu tenho visto nas últimas, aliás, não nas últimas semanas, né? Na última temporada para cá, a discussão se Hulk merece ou não uma vaga na seleção brasileira do Tite, uma vaga na Copa do Mundo. E aí eu caso com as entrevistas do Tite como eu não vou fechar o meu grupo nesse momento, eu não vou decretar os 23/26 convocados, justamente para manter o fogo, a chama acesa nesses atletas que vão para a Copa do Mundo. Se o Hulk mantiver até o dia da convocação dos 23 ou 26 atletas para a Copa do Catar, se o Hulk mantiver seus números e o nível de futebol que ele vem jogando hoje, e aí é nível técnico, físico, de comprometimento, tático, se ele mantiver até lá esse nível e não for convocado para a Copa do Mundo, é o sepultamento do futebol brasileiro praticado aqui no Brasil em termos de seleção brasileira. Se no dia que o Tite anunciar a lista dos jogadores que vão à Copa do Mundo, eu repito, e o Hulk estiver com a mesma média de números, técnico, tático, físico, de comprometimento, de profissionalismo, se o Atlético estiver rendendo, mas o Hulk individualmente estiver mantendo esse nível de hoje e de 2021 e não for para a Copa do Mundo do Catar, é uma pá de cal no futebol brasileiro praticado aqui no Brasil, porque não existe um jogador no nível que está o Hulk hoje e não ter chance na seleção brasileira, que precisa hoje de um jogador com essa característica. Não estou falando para ser titular, porque hoje a seleção brasileira tem seu ataque titular, joga com 2 pontas, Antony ou Rafinha, Vini Júnior, Neymar no comando de ataque, com Paquetá, Fred ou Bruno Guimarães e Casemiro. Tá fechado o Brasil do meio para frente, titular. Mas um jogador com a característica do Hulk, que pode fazer o papel de um centroavante, com força, com técnica, com liderança, com poder de definição e de decisão, não tem nem na Europa jogando no nível que o Hulk está. Você pode ter mais um além dele hoje na seleção. Pode ter um Matheus Cunha, você pode levar um Gabriel Martinelli, você pode até tentar encontrar outro aqui no futebol brasileiro, mas no nível que o Hulk está jogando, não tem. Eu não estou dizendo que o Tite tem a obrigação de levá-lo lá na frente quando for anunciar a lista dos que vão à Copa, porque ainda tem muita água para passar embaixo da ponte. Mas pelo que o Hulk apresentou em 2021, o rapaz foi artilheiro do Brasileirão, da Copa do Brasil, na Libertadores sou o principal jogador do Atlético, Campeonato Estadual o principal jogador do Atlético, aí começa a temporada de 2022, já mete 2 gols no primeiro jogo do Brasileiro, é artilheiro do Campeonato Estadual, na Supercopa ele vai lá e decide o jogo, e vem Libertadores e o cara tá lá jogando, não tem o que fazer. Há alguns meses, aliás, ano passado, eu ainda tinha minhas dúvidas em relação ao Hulk, como muita gente tinha. Só que não tem mais dúvida, hoje só tem certezas em relação ao Hulk. Eu repito, eu não estou falando que ele tem que ser titular numa seleção de Copa do Mundo, mas lá na frente, repito, se estiver mantendo o mesmo nível, não tem como ficar de fora de uma lista do Tite. Se não for e estiver jogando o que está jogando hoje, é o sepultamento do futebol brasileiro em termos de seleção brasileira. Ô Edu, esse comparativo é importante porque a gente sabe, né, que o futebol jogado nas principais ligas europeias é superior ao jogado por aqui. Hoje certamente você assistiu, por exemplo, Manchester City e Liverpool, um grande jogo, terminou em 2-2, com inclusive o Gabriel Jesus quebrou um jejum de muito tempo na Premier League, ele voltou a marcar, foi titular hoje do Pep Guardiola
do desafio do Manchester City. É evidente que o futebol jogado lá é melhor do que o futebol jogado aqui. Mas a gente está falando de números poucas vezes vistos em temporadas recentes e com tanta regularidade como os que são apresentados pelo Hulk, né? A gente tem um jogador que está atuando aqui no Atlético, que no ano passado foi um destaque absoluto da Liga, foi campeão, liderou todo tipo de estatística e outra coisa, um cara que consegue jogar 70 jogos numa temporada. E como ele disse há pouco, abrindo mão de muita coisa na vida pessoal para que isso seja possível. É um atleta de fato, é um grande profissional, além de ter uma técnica e uma inteligência absurda. A gente está vendo, o torcedor do Atlético está presenciando um jogador que permite abrir discussão se ele é o maior da história do Atlético. Foi perguntado há pouco, inclusive, no Seu Nome e Seu Bairro pelo Thiago, se o Hulk está à frente do Ronaldinho Gaúcho na história do Atlético. O Hulk foi campeão brasileiro na última temporada. O Hulk tem números absurdos nesse ataque do Atlético. O torcedor do Atlético está vendo a história ser escrita, Edu Panzi, por um jogador impressionante que só gerou dúvida no primeiro mês dele pelo Atlético. Depois disso, é uma regularidade impressionante, pouquíssimas vezes vista em cenário nacional nos últimos anos. Eu tô para te dizer que não me recordo nas últimas temporadas. Aqui perto da gente eu acho que não, mas um cara que tenha jogado assim e tenha decidido com tamanha frequência durante uma temporada e meia como o Hulk tem feito até agora, Edu. Cirilo, eu acho que há uma mudança errada de rota em relação à seleção brasileira e Copa do Mundo, porque nas grandes atuações da seleção brasileira, e eu não estou falando só da década de 90, 80, 70, 60, não. Eu estou falando no pentacampeonato em 2002, eu estou falando em 98 na França, 94. Sempre teve jogador que atuava no futebol brasileiro. Sempre. Ou talvez não titulares, mas ali como opção de banco. E sinceramente, no nível que está jogando o Hulk, se ele tivesse 25 anos de idade, a Europa estaria fervendo em cima dele pelo nível que ele está jogando. Só não está porque ele tem 35 anos. Um jogador de 35 anos não tem mais mercado no futebol europeu de primeira linha. Talvez deva estar chamando a atenção até do mercado periférico. Olha, esse cara tem que voltar para cá. O nível é muito alto. Eu repito, qualquer jogador que estivesse jogando no nível que o Hulk está jogando há 1 ano e meio, se tivesse com 25 anos, ele iria para o futebol da Europa, para os grandes times da Europa. Eles iriam vir até o Atlético buscar esse atleta. Não vem porque o Hulk é um cara de 35 anos, mas com uma dedicação, um porte físico anormal para aquilo que a gente está acostumado aqui no futebol brasileiro. O nível dele aqui no Brasil é muito acima da média. E por isso ele tem vaga, sim, hoje, com este nível que ele está hoje. Eu não sei como estará daqui a 3, 4 meses, mas hoje, dia 10 de abril de 2022, o Hulk precisa estar no grupo de uma seleção brasileira que vai jogar uma Copa do Mundo. No grupo ele precisa estar. Por quê? Ele é um cara que tem uma característica que pode ser utilizado em alguns jogos. E jogador de lado de campo, talvez um Rodrigo do Real Madrid, que é outro espetacular jogador, não vai nem entrar numa Copa do Mundo e pode fazer parte de um grupo de 26, porque ali na função dele tem muitos jogadores de nível. Repito a frase que eu disse agora há pouco, para a gente até mudar de assunto. Se o Hulk jogando no atual nível que está lá no dia que o Tite for anunciar a lista da Copa do Mundo, se ele não estiver, é o sepultamento do jogador que atua no futebol brasileiro em relação à seleção brasileira, porque eu não sei mais o que o cara tem que fazer para ter uma vaga numa seleção. Seria uma resposta realmente, né, de que o futebol brasileiro em nenhum aspecto seria considerado. O Simões está me lembrando aqui de 3 nomes dos últimos 20 anos que tiveram um nível decisivo no futebol brasileiro. Um mais próximo, que é o Gabriel Barbosa, lá no Flamengo. Jogou muito bem enquanto o sistema funcionou com frequência, né? O Gabriel tem números absurdos também no Flamengo. O Neymar já é um pouquinho mais distante, estamos falando de um craque mundial, já é acima aqui da discussão. E ele lembra do Alex no Cruzeiro também, lá em 2003, 2004.